Olá, alunos e alunas. Hoje nós vamos começar uma nova etapa, que é falando sobre a bioenergética, que são processos que envolvem energia, a produção de energia no interior de uma célula. Esses processos compreendem quatro atividades metabólicas no interior de uma célula, tanto animal quanto vegetal, que é a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração celular e a fermentação, sendo que a quimiossíntese e a fermentação são processos específicos mais para micro-organismos, seres unicelulares. A quimiossíntese mais voltada para as algas, vegetais e algumas bactérias, né, que as bactérias que têm clorofila, e a respiração celular aos seres que têm mitocôndrias. Então, iremos falar inicialmente sobre os seres que apresentam clorofila. Então, nós vamos começar a falar aqui sobre a fotossíntese, que faz parte de um conjunto de atividades no interior da célula, que nós vamos chamar aqui de bioenergética. Então, a primeira bioenergética que nós vamos dar ênfase é a fotossíntese. Pois bem, o que vem a ser fotossíntese? É um processo que ocorre em que a energia solar capturada de moléculas orgânicas são produzidas. Então, a energia solar ela é captada ou capturada por esses seres vivos com a finalidade de produção de matéria orgânica. Aonde são os seres que ocorrem a fotossíntese? Nas algas, nas plantas e algumas bactérias, aquelas bactérias que apresentam clorofila. Então, esse conjunto de seres que produzem matéria orgânica são chamados de seres autótrofos fotossintetizantes. Por que autótrofos? Porque eles são capazes de produzir matéria orgânica. Como eles produzem matéria orgânica, que é a base de toda a cadeia alimentar, todos os seres vivos do nosso planeta vai depender deste processo. Daí esse grupo de seres vivos na cadeia alimentar serem chamados de produtores. Onde que ocorre a fotossíntese? Olha, como a gente já tem assim, uma pequena visão de fotossíntese, sempre tem a relação com os vegetais. Ele precisa ser iluminado, e esta iluminação no vegetal, nós vamos entender que aqui vai estar acontecendo a fotossíntese. Resumindo de forma geral, onde o vegetal absorve água e sais minerais e também gás carbônico da atmosfera, ele vai produzir a glicose e o oxigênio. Então, a partir dessas substâncias químicas, água e sais minerais, o vegetal vai produzir um carboidrato, que é o monossacarídeo, que é a glicose, e oxigênio. Pois bem, então, seguindo. Local do vegetal onde que ocorre a fotossíntese. Então, vamos lá fazer aqui um estudo anatômico da estrutura vegetal. Nós temos a folha, que ela é verde porque vai concentrar uma grande quantidade de clorofila, no caso aqui de cloroplastos, e dentro dessa folha nós vamos encontrar essa estrutura celular, que é o cloroplasto. Dentro do cloroplasto, nós vamos encontrar uma série de estruturas, essas estruturas aonde vai estar ocorrendo o mecanismo da fotossíntese, até chegar nessas pequenas estruturas que são aqui os chamados grânulos, né? Onde cada fraçãozinha dessa aqui é chamada de tilacoide. É aqui que vai acontecer a fotossíntese. Vamos aumentar aqui o tamanho do cloroplasto para a gente conhecer as suas regiões. Então, o cloroplasto é uma estrutura citoplasmática, presente nas células, principalmente as células vegetais, de algas, né? E nós vamos encontrar uma estrutura de dupla membrana, uma membrana externa e outra interna, e uma série de partículas proteicas, que são as lamelas, que vão estar segurando esse conjunto de
É como se fossem pratinhos, né, chamados de tilacoides, que vão formar o grano. Então, vão justamente segurar essa estrutura que são o grano. Entremeados a esses tilacoides, nós temos um material líquido gelatinoso, que é o estroma, onde nós vamos encontrar aqui ácidos nucleicos, ribossomos, cromossomos, né? Daí essa estrutura aqui, segundo a teoria endossimbiótica, né, ela tem atividade própria no interior da célula, e o espaço entre as membranas, que aqui também vai acontecer reações químicas. Como é que ocorre o mecanismo da fotossíntese? Então, aqui nós temos o cloroplasto. Quando ele sofre, aqui é uma forma resumida, tá? Vamos dar aqui em detalhes em todo o processo metabólico. Vamos resumir esse mecanismo de uma forma mais simples, para que vocês entendam como é que ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer em duas etapas. Uma etapa onde ela é iluminada pela luz solar, que nós vamos chamar isso aqui de etapa luminosa, etapa fotoquímica ou etapa clara, tá? Qualquer uma dessas etapas, isso consta bastante nos nossos livros de ensino médio, onde a luz solar vai iluminar aqui os grânulos, onde estão os tilacoides. A clorofila estimulada, ela é capaz de quebrar a molécula de água. Então, ela quebrando a molécula de água, nós estamos vendo aqui que a água tem oxigênio, ela vai liberar o oxigênio, mas os hidrogênios vão ficar aprisionados no interior do tilacoide, onde esses hidrogênios serão capturados pelos aceptores de hidrogênio, que no caso aqui é o NADP, que é uma proteína transportadora ou carregadora de hidrogênio. Também vai acontecer nessa etapa, além da quebra da molécula de água, a regeneração das moléculas de ADP, sendo transformada em ATP. Então, essa primeira etapa, também chamada etapa clara, nós vamos ter aqui três eventos. A produção de oxigênio a partir da quebra da molécula da água, e aí a liberação de hidrogênio, onde são capturados pelo NADP oxidado, transformando ele em NADP reduzido. E também a formação do ADP em ATP, que é uma molécula que carrega energia. Todo esse processo vai ocorrer aqui nos grânulos, onde essas substâncias serão lançadas para o estroma do cloroplasto. Então, vai ficar aqui no estroma. Então, lá no estroma, nós vamos ter uma série de enzimas que vão capturar o gás carbônico da atmosfera, então esse gás carbônico que vem lá pela folha do vegetal, pelos órgãos de transportes, né, dentro das estruturas celulares, até chegar dentro do cloroplasto. Aqui vai justamente ocorrer a produção de carboidratos, no caso aqui, a glicose, onde esse ciclo é chamado ciclo de Calvin, né, que a gente chama de processo de formação do açúcar, ou também processo de formação de carboidratos. Mas como é que ocorre esse processo? O gás carbônico, né, é incorporado nele moléculas de hidrogênio que veio lá da molécula de água. Aí veja, formando aqui o carboidrato. Só que esse processo depende de energia. Então, nós temos aqui justamente a energia formada lá no processo da etapa clara ou etapa fotoquímica, tá? Ou etapa luminosa, para a formação aqui do açúcar, ou a glicose propriamente dita. Essa segunda etapa também pode ser chamada de etapa química, ou ainda etapa escura, tá? Ou ciclo de Calvin, aqui onde justamente vai acontecer a formação do açúcar, que é uma das substâncias de mais importância no interior da célula. Veja lá. Então, resumindo aqui, as duas etapas, fase luminosa e fase química, ou também chamada de fase fotoquímica e fase química. A luz solar incide lá nos tilacoides, quebra a molécula de água, liberando os hidrogênios para o carregador de hidrogênio.
Aí, com isso, os hidrogênios são aprisionados por essa molécula e o oxigênio liberado para a atmosfera. A molécula de ADP, a partir desse processo que libera grande quantidade de elétrons, vai regenerar a molécula de ATP, que será utilizada aqui na fase química. Então, ambas as etapas, uma depende da outra. Às vezes, alguns livros trazem assim, etapa clara e etapa escura. Às vezes, a gente acha que a etapa clara só acontece durante o dia e a escura não depende da luz. Mas isso é um engano. Todas as duas etapas vão acontecer durante o dia. E essas etapas são altamente uma dependente da outra. A gente chama de etapa clara porque depende da luz solar para acontecer, mas a etapa química também depende, porque precisa do ATP, precisa do hidrogênio e precisa do gás carbônico para produzir a glicose. A equação da fotossíntese ela pode ser resumida da seguinte forma. Tá? Tirando as subetapas da fotossíntese, nós podemos classificar ela a partir das substâncias que entram e que saem do processo de fotossíntese. Esse meio, esse resumo, a gente não coloca na equação geral. Então, nós temos aqui a planta absorvendo gás carbônico e absorvendo água. Nós vamos chamar aqui na nossa equação de reagentes, produzindo oxigênio e glicose, que nós vamos chamar de produtos, onde esse processo, para que ocorra, depende da luz solar. Então, a luz solar é um agente catalisador, juntamente na presença da clorofila. Então, ela pode ser resumida dessa forma. O gás carbônico, juntamente com a molécula de água, isso aqui na presença de luz, produz glicose, oxigênio e moléculas de água. Agora, vejamos lá. Uma coisa que muita gente tem em mente, que a gente sempre, às vezes, estuda em alguns livros, algumas pessoas até comentam, que o gás carbônico é transformado em oxigênio. Na realidade, o oxigênio que nós respiramos, ele não provém do gás carbônico, ele provém da molécula de água. Então, da molécula de água que vai ser fornecido o oxigênio que nós respiramos aí na nossa atmosfera. E o gás carbônico, utilizado principalmente aí, que a gente chama de ciclo do carbono, para a produção de glicose. Então, resumindo a fotossíntese, é um processo de transformação de energia luminosa, que a gente também podemos chamar de energia eletromagnética, em energia química, contida nas ligações de carboidratos. Ela ocorre em seres clorofilados. O que são seres clorofilados? Seres que têm clorofila, porque essa molécula, juntamente com outras, são elas que captam a energia solar. Nos seres eucariontes, essa clorofila vai estar dentro de uma estrutura celular chamada de cloroplasto. E uma das grandes importâncias é que, além de fornecer oxigênio, ela vai fornecer o quê? Carboidrato para todos os seres vivos. Por isso são chamados a base da cadeia alimentar. E a fotossíntese vai ocorrer em duas etapas. Uma etapa clara, que a gente chama de etapa fotoquímica, onde o principal evento é a fotólise da água. O que é isso, a fotólise da água? A quebra da molécula da água por ação da luz solar. Além disso, nós temos a produção de ATP, transporte do hidrogênio pelos seus carreadores, que é o NADP oxidado, e também a formação de oxigênio. E a segunda etapa, que é a etapa química, também chamada fase escura. Aqui, basicamente, nós vamos ter a produção de carboidratos, também chamado de ciclo de Calvin. A partir de quê? A partir do gás carbônico, capturado pelas folhas, o consumo de ATP produzido aqui na etapa fotoquímica e os hidrogênios carregados da etapa química. Então, todos esses três vão acabar formando os carboidratos. Um outro processo também que ocorre, que faz parte da bioenergética, é a quimiossíntese. Essa que vai acontecer principalmente em micro-organismos, como, por exemplo, bactérias. Então, as bactérias aqui são seres chamados quimiosintetizantes. Qual é a relação dela? A quimiossíntese, também conhecida como fotossíntese bacteriana, trata-se da produção de matéria orgânica
Só que aqui, a energia utilizada para que essa reação ocorra, ela não vem da luz solar, ela vem da oxidação de substâncias químicas, principalmente que ocorre no solo. Daí esse fenômeno ocorrer principalmente em bactérias que estão no solo, que são as chamadas ferrobactérias, que são oxidantes do ferro, as sulfobactérias, que são oxidantes do enxofre, as nitrobactérias, que são oxidantes do nitrogênio. Como é que esse processo vai ocorrer? Como na fotossíntese, vai também ocorrer em duas etapas, onde aqui, ao invés de ter ação da luz solar, nós temos aqui um processo químico de oxidação do material mineral, enxofre, nitrogênio. Tá? Então, essas substâncias acabam liberando elétrons, regenerando a molécula de ATP e também liberando oxigênio dessas reações, visto que a maioria dessas reações há a presença de hidrogênio. Então, aqui nós temos os chamados carregadores de hidrogênio. Aí vai para uma segunda etapa. Isso aqui também ocorre, todas as duas vão ocorrer no citoplasma da bactéria. Aí vem o ciclo do carbono, muito semelhante ao ciclo de Calvin, onde nós temos uma série de proteínas enzimáticas que fazem a produção de glicose, utilizando o gás carbônico à atmosfera. Comparando esses dois processos de forma bem simples, a quimiossíntese e a fotossíntese têm como reagentes e produto praticamente as mesmas substâncias, só que o catalisador desse processo, no caso da fotossíntese, é a luz solar, e da quimiossíntese é a energia liberada da oxidação de substâncias inorgânicas presente no ambiente. Então, fazendo aqui um quadro comparativo. Todos os dois seres, tanto na quimiossíntese como na fotossíntese, são processos de autotrofia, ou seja, processo de produção de matéria orgânica. Na fotossíntese, nós temos a energia solar, nós temos a energia utilizada, que é a energia luminosa. E na quimiossíntese, a oxidação de substâncias minerais. No caso da fotossíntese, o doador de elétrons, ou seja, o doador de hidrogênio, é a água. Na quimiossíntese, são compostos inorgânicos reduzidos. A fase inicial ocorre a transporte de moléculas, que é o caso do hidrogênio, e também a transformação do ADP em ATP, isso em ambos os processos. E na fase final, o ciclo da redução do carbono, com posterior formação de matéria orgânica. Uma das grandes aplicações da quimiossíntese está nas bactérias de solo, onde os seres leguminosos, restos de excretas de animais e vegetais, aqui há uma série de bactérias que são chamadas bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio. E essas bactérias acabam liberando energia nesse processo. Daí elas serem chamadas também de bactérias quimiosintetizantes ou seres quimiosintetizantes. Então, de forma resumida, nós podemos aí falar sobre esses dois processos, que é a quimiossíntese e a fotossíntese. Lembrando que todos esses seres vivos dependem basicamente dos seres que estão no solo e também dos seres aéreos, como são os vegetais, e os aquáticos marinhos, como são as algas. Tá? Na próxima aula, nós daremos continuidade falando aí do processo de respiração celular e fermentação, que também são processos que ocorrem aí, fazem parte da bioenergética. Tá? Então, qualquer coisa, é só colocar dúvida lá na nossa página, tá? E estaremos aí dispostos a responder qualquer dúvida que vocês tenham quanto ao processo. Ok? Então, até a próxima.